Ô, Gelo, você me falou que antes de você chegar aqui no Discord para gravar com a gente, você tava... Como é que é esse lance aí de tirar a roupa do sangue, porra? Meio que eu cheguei no terreiro e eu precisava colocar roupas que estivessem manchadas de sangue. Então, eu tava meio Auron, assim, no vestuário. Caralho, cara, é assim, é? Porque eu sou completamente ignorante nesses assuntos. Ô, Gelo, você é de candomblé? É isso que eu ia falar. Eu sou de candomblé, mas como aqui, na cidade que eu tô, São Carlos, São Paulo, eu tô sem casa, eu tô indo num terreiro de Umbanda, então foi só pra fazer um terror estético, falar que eu tava sujo de sangue. Um terror estético. Pareceu combinar com o Lobisomem Apocalipse. Filho do quê? Eu não sei explicar isso ao vivo, não. Mas eu sou filho de Xangô, com Oxum e Oxalá. Mas eu sou muito próximozinho e eu gosto pra caralho de Omolu, que era quem me recebeu. Que lindo. Nossa, me emocionei. Desculpa, eu sou uma pessoa sensível. Mentira. Eu sou de Ogum com Oxóssi e Oxum. Caralho, mano. Então, eu tenho a TI do Ogum, mas o desastre do Oxóssi, como vocês perceberam. Pode crer. Eu sou basicamente tipo um Neandertal que tenta mexer na internet. Olha só, deixa eu interromper vocês dois aí, porque vocês estão fazendo apresentações que eu não entendo, mas vamos deixar rodar a vinheta. Aí você põe a vinheta aqui, Gelo. Vou colocar se eu quiser, não porque você tá mandando. Vai se fuder. Você vai colocar porque eu estou mandando, porque esse é meu programa, caralho. Eu adoro quando o Pedro fica dominador. Você gosta, né? Bravo. Você está ouvindo o teste de enigmas da Nação Garou. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Quando plantar, com quem casar, quem deveria ser o novo rei. Um dia, Orumilá, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem, os dele e de todos os outros adivinhos do mundo. Os imortais então ordenaram que Orumilá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Orumilá... Então, galera, estamos aqui no teste de enigmas e dessa vez a gente interrompeu aqui a sequência de programas que a gente vem fazendo sobre filmes de lobisomem para fazer uma parte 2, acompanhando o Garocast que foi lançado recentemente sobre mitologia comparada. Naquele programa, eu, Chocos e Corvinho discutimos sobre o que a gente mais entende em relação à mitologia, associando as ideias apresentadas e os conceitos de Lobisomem Apocalipse e Mundo das Trevas em geral. Mas como foi dito naquele programa mesmo, a gente teve que apresentar como um disclaimer, porque nenhum de nós é um grande entendedor do assunto. E nós focamos especialmente nas mitologias e panteões que são mais próximos à nossa identidade. Então ficou faltando um aspecto muito grande, muito importante, muito próximo para o Brasil, que são as influências das mitologias afro. Eu resolvi chamar aqui o Gelo e Cris, que havia mandado já para a gente um e-mail abordando mais ou menos sobre o assunto, né? Então, Cris, se apresenta aí para a galera. Bom, eu sou o Cris, sou de Curitiba. O que tem é hominídeo, tenho aí uma caminhada na Umbanda, conheci o candomblé por um certo período de tempo, mas não é bem a minha praia, porque eu sou descendente de indígenas e é lá na Umbanda que os índios mandam mais. E o pessoal aí já conhece o Gelo, tanto do Garocast, Teste Enigmas, quanto do próprio podcast dele, que é o Vortex, no qual ele lida com essas questões relativas à espiritualidade, magia. O que mais, Gelo? No Vortex nós temos o plano de atentar à realidade consensual com tudo que tiver na nossa mão, né? Então, todo tipo de afronta ao status quo é bem recebido. E você também faz parte desse nicho esotérico, se é que eu posso dizer assim,
das religiões afro ou que tem alguma ramificação para esse lado, né? Como colocado no começo, eu tenho uma boa caminhadinha no candomblé. Eu fui a Bian durante um bom tempo, mas não cheguei a me iniciar. Pro ouvinte lobisomem entender, eu fiquei o tempo todo no ritual da primeira mudança e não cheguei a ser aceito como posto 1. Então eu não valia muita coisa. Mas então é isso aí. Bom, vocês já me conhecem, mas eu não entendo absolutamente nada sobre essas religiões, sobre essas matrizes filosóficas e mitológicas. Então eu estou mais aqui acompanhando a conversa desses dois junto com vocês, ok? Mas eu tenho algumas perguntas, que são perguntas básicas, que a gente vai primeiro focar sobre as religiões em si, para depois a gente fazer associação com o mundo das trevas, ok? Tudo bem. E a minha primeira pergunta, ela deve soar muito infantiloide para vocês, mas eu tenho que ser organizado, senão eu vou me perder. E a minha pergunta é, qual é a diferença entre Umbanda, Candomblé, Quimbanda e essas ramificações? Primeiramente, a gente tem que contextualizar que o Candomblé é uma religião de matriz africana, enquanto a Umbanda, ela abraçou vários outros aspectos de outras religiões que estão, como que eu posso dizer, de povos marginalizados. Então, ela tem uma área que aceita a cultura indígena, ela tem uma área que aceita o espiritismo kardecismo, que é o chamado espiritismo branco, como alguns conhecem. Ela recebe a cultura dos povos do Oriente, que entra ali os povos hindus, os povos árabes, e principalmente também a cultura dos ciganos, que ficou bem famosa na linha de Umbanda. Enquanto o Candomblé, ele é mais famoso por trabalhar diretamente com os orixás. E aí eu passo a palavra para o Gelo, que ele é mais de Candomblé, para poder falar isso melhor. Eu adorei a síntese da Cris. Como por formação eu sou antropólogo, eu tenho uma tendência a ficar falando por hora sobre esse tema. Então tá maravilhoso a forma sintética que você colocou. Aí cara, você usou aí inteligência mais esquiva, né? Nossa! Pra sair. Anos usando esse tipo de fala. Cara, no Candomblé, o nosso foco central, como o Cris bem disse, é no orixá. Então qual que é o lance? Tradição talvez não seja a melhor palavra, mas história. O Candomblé, ele é uma amálgama, ele é um juntado do que sobrou, do que conseguiu vir para o Brasil. Depois de todo o tráfico negreiro e tal, para o ouvinte entender, quando nós temos os 3 irmãos, né? O Catena, o Indigo e o que morreu lá, os Tartaruga, Croatã. Croatã. Os croissant. Os croissant. Foram devorados no café da manhã. Eu tô apertando um F em respeito a eles aqui. O que acontece ali? Você já vai ter isso. Quais são os totens que sobrevivem nesse momento da chegada aqui? São os totens de guerra, são os totens de resistência. E a mesma coisa vai acontecer com os assim chamados orixás. Os orixás que vão vir pra cá vão, tipo, basicamente, como posso colocar isso? Vão vir, entre muitas aspas, todos. Mas se você tem um orixá de uma árvore específica que nasce num lugar específico, ele não vem. Se você precisa escolher, você foi, né, tá numa situação de escravismo, e você é levado para uma terra estranha, você vai cultuar quem? O orixá dos lares ou o orixá da guerra? Saca? Então você vai e aí ter eu tenho uma outra pergunta que eu não sei se vocês vão ter assim uma capacidade para responder sobre isso, porque eu vejo uma ligação, mas eu não sei quão próxima essa ligação é, que é com o voodoo e os Loa haitiano, aquela coisa lá do Caribe, que também tem essa herança iorubá, né? Mas quão próximo isso é? Cris? Então, uma coisa que é bem interessante, que as pessoas às vezes não... Elas costumam fazer uma mitologia muito fantasiosa em cima disso. Principalmente porque Hollywood trouxe uns conceitos meio errôneos a partir disso. Um ritual de voodoo, eu dei uma estudada uma vez, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, dá passagem para o orixá Ogum, que é o orixá dos caminhos. Em seguida, eles trabalham com os loás. Os loás, eles são equivalentes aos nossos exus e pombagiras. Aí que entra um diferencial.
Nós temos Exu como orixá, que é uma coisa completamente diferente, e a linha de Exu. A linha de Exu, ela trabalha com espíritos, geralmente de pessoas que tiveram uma vida um pouquinho mais errônea, e que hoje eles trabalham na linha de Umbanda para pagar por essas situações que eles passaram em vida. E aí, consequentemente, eles se tornam seres de luz que vêm à Terra para nos ajudar. Então, primeiramente, Exu não é demônio. Vale a pena relembrar disso. Então, Mas você é ouvinte. Mas, rapidinho, deixa eu só te cortar, porque eu tô, na verdade, eu tô entendendo o que você está dizendo, mas é que eu tenho medo de, assim, avançar um pouco na temática e eu ainda estou com algumas dúvidas mais básicas. A minha pergunta, ela foi mais no sentido de se a relação que existe entre o candomblé e a Umbanda, por exemplo, de terem alguma origem semelhante, se isso também acontece com também acontece com a tradição do Haiti. Você também tem esse tronco compartilhado com essas outras religiões, ou se eu estou confundindo as coisas? Tá, então vamos lá. Para dar um contexto para o ouvinte, tá? Pedro falou que eu tenho realmente uma vivência com isso, assim como Cris e tal. Se eu for fazer como se fosse árvore de habilidades de RPG, eu lido com voodoo, quimbanda e candomblé. Aí eu vou na Umbanda porque é o que tem perto de casa. Sim. Tá? Então tem algumas coisas pra gente ter na cabeça na hora de pensar essa divisão que o Pedro fez. Quando nós estamos pensando no que são esses cultos afrodescendentes, nós precisamos pensar em diáspora africana. O que é isso? O que aconteceu quando os africanos foram retirados de África e trazidos marcadamente para a América? Para entender essa diferença que o Pedro está colocando entre pegar grupos Umbanda, Candomblé, Voodoo, Caribenhos, Santeria. assim, sei lá. Então, tem Santeria também, então né? tem um pequeno problema aí, Pedro. Porque para entender isso, a gente vai precisar considerar a América do Norte também. Certo. Por quê? Porque também tem lá Louisiana, aquela região que tem essa herança, né? Nós dividimos, por exemplo... E a colonização é muito importante, porque vale a pena lembrar que os barões e as Brigittes, eles levam nomes franceses, porque a colonização do lugar é francesa. E nós aqui, nós temos nomes abrasileirados, porque a colonização aqui vem de Portugal. Então, a gente trabalha, inclusive na linha de Umbanda, existe a linha de Preto Velho, que é mais voltada para o espírito dos escravos. Então, tem que ver muita questão cultural e regional do lugar. Precisamente. Para poder fazer esse comparativo. O que é mais comparativo mesmo é essa questão do Loá e do Exu. Eles são... primeiro, uma coisa que eu acho que é importante a gente contextualizar é que o nome de uma entidade não significa que é o nome dela. É um título que ela recebe. Então, o Exu das Sete Encruzilhadas pode ter sido em vida o Joãozinho da Silva e por aí vai. Mas não significa que o Exu das Sete Encruzilhadas da minha casa é o mesmo da Casa do Gelo. Entendi. É o título que ele recebeu por trabalhar naquela linha. É o papel que ele está cumprindo ali, né? Exatamente. Essa linha vai depender do orixá, ao qual ele serve, vai depender da função ao qual ele serve, vai depender do tipo de magia que ele exerce, envolve todo esse tipo de coisa, até mesmo a ancestralidade dele de quando ele era vivo. E essa ligação que é importante ressaltar. Então, um Loá, ele tem um título, o Barão Samed, que é o barão mais famoso que a gente tem lá. Então, ele é muito comparado com os seus Sete Encruzilhadas, com o seu Tranca-Ruas, porque eles têm funções semelhantes. Boto fé. No quesito empregativo, por exemplo, eles são empregados dos orixás nessa questão. Então, um trabalha lá com a linha das almas, o outro trabalha com a linha do cemitério, que é diferente, outro trabalha com a linha de Ogum, e assim vai indo. Então tem... Não sei se isso respondeu sua pergunta ou piorou. Não, eu tô entendendo. Tem alguns detalhes aí que são importantes. Por exemplo, aqui nós temos duas... Como eu vou tentar colocar em termos de lobisomem? Duas seitas diferentes falando, né? Seitas no sentido de carne. Então, por exemplo, o jeito que a seita do carne do Cris lida com o totem, vamos supor que nós dois somos presos de prata.
A seita do Caerne, do Cris, lida com o Falcão de um jeito. A minha seita do meu Caerne lida de outro jeito. Tá ligado? E não é hierarquia, não é assimetria, são divergências. Por quê? Por exemplo, quando nós pensamos no voodoo, nós precisamos entender que nós estamos falando de um grupo específico de negros africanos escravizados que foram levados num contexto. O voodoo, ele tem duas ramificações principais. O voodoo do Vale do Tennessee e o haitiano. Ambos vão estar num contexto, como foi bem colocado, de forte colonização francesa. Uma coisa que, por exemplo, enquanto a Umbanda ela vai beber do espiritismo kardecista francês positivista, o voodoo ele vai tomar de empréstimo a maçonaria. Então você vai ter toda uma hierarquia e uma construção bem mais próxima da chamada magia europeia. Tá? É óbvio que cada lugar vai manifestar isso de forma diferente. Por exemplo, se você pega o voodoo haitiano, ele vai ter ele vai ser fortemente francês. Se você pega o do Vale do Tennessee de Nova Orleans, por exemplo, ele vai ter a mesma coisa que nós fazemos com os dialetos africanos. Eles vão ser americanizados. Para onde que isso vai levar a gente? Para uma distinção que é a seguinte. Se nós estamos falando da África, nós precisamos lembrar de qual é o povo originário. No caso da onde vem os Loás, eles são entendidos como o que vai se tornar em Cuba, na região do Caribe que você colocou, na Santeria e no Palo Mayombe, que são dois cultos específicos, tá? Como Inquice. São cultos de origem angolana, do que nós chamamos de tronco quimbundo da língua. Para eles, essas entidades são antepassados. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o Toninho da Silva que viveu e teve um RG. Quando nós pensamos no orixá ou orizá, ele é nigeriano ou congolês e ele é iorubá, é um outro tronco linguístico. E ele Só um segundo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que eu já consegui enxergar uma associação aqui que talvez fique mais fácil para jogadores de lobisomem que entendem pouco do assunto também, como eu. Então, nesse primeiro ramo que você chamou, qual o nome dele mesmo? Antepassado. É como se a gente estivesse utilizando aquela ideia do antecedentes, vidas passadas ou... Maravilhoso, sim. Que você, de fato, entra em contato com alguém que viveu e etc. E foi para outro plano, etc. Sim, eu estou de acordo com a analogia. O outro é o totem formal. Ah, beleza. Era exatamente o que eu estava pensando. Tanto que o orixá, ele tem esse aspecto um pouco maior numa categoria espiritual por representar um símbolo, um conceito. Quando a Cris traz essa questão do Exu, de todas essas coisas, o que está em jogo ali? Está em jogo isso de ter sido um ser vivente, né? O ancestral, por exemplo, quando nós pegamos, vou usar o exemplo que ela usou, Barão Samed, o próprio Barão Samedi né, já traz esse negócio. Você pega o nome dos Loás, eles são afrancesados. Quando você pega dos orixás, eles vão guardar reminiscências muito fortes do Yorubá. Tanto que se você vai numa casa de candomblé, você vai lidar com Iemanjá, uma orixá. Se você vai num outro tipo, que é o que é chamado de tradição Yorubá, que não é candomblé, que é quem tenta seguir como é feito na África, é um movimento relativamente recente, você vai ter Orissá e Iemonjá, tá ligado? Um é brasileiro, o outro é trazer da África para cá, tal como em África. E também há muitas diferenças de rituais nisso. Também vale a pena ressaltar que nem todo candomblé ou tradição é o mesmo, porque lá a variação de país é muito grande. Existem países que não cultuam certos orixás, e existem outros países que possuem outros tipos de linhas espirituais. Então, até que dentro do Brasil, é bem comum no norte você encontrar mais pessoas cultuando o orixá Exu, e aqui no sul ele quase não é cultuado. É bem difícil você está no sul do país, que legal. Aí tem muito a coisa da quimbanda. Lembra quando você falou do lance indígena? Uhum. Eu trabalho com um caboclo quimbandeiro. Nossa, que maravilha.
Saravá, seu Pantera Negra. E é ele mesmo. O homem é forte. E assim, a terceira sincronia do dia com ele. Acho que eu tô devendo alguma coisa pra casinha. O que acontece? Quando a gente pensa na quimbanda, que é um outro culto brasileiro, você vai ter a junção de resistência. Veja como é curioso, Pedro. Lembra quando ela falou do preto velho, do escravo? Sim. Quando a gente pensa no preto velho, quem é ele? É o africano escravizado que ascendeu espiritualmente através do sofrimento do cativeiro e atingiu uma maior iluminação. Tem uma linha que vai falar assim, iluminação é o caralho, eu sofri pra porra, eu vou ser um revoltado, vou fugir, vou ser um espírito revolto, tá ligado? Que é o espírito da resistência do negro fugitivo. Uhum. E esse espírito caçador, rebelde, severo, vai estar na quimbanda. Por quê? É onde se juntava nos quilombos o negro e o indígena que estavam fugindo do branco. Entendi. 2 cultos de resistência. E é um culto... Choca muito quando você pega uma estética de quimbanda, porque ela é marcadamente um culto de guerra, é um culto de resistência. É o culto do quilombo, não é o culto do negro, que se alforriou, foi liberto e foi pra cidade viver a vida dele no mundo branco. É um culto de resistência, então é totalmente diferente. E eles englobam pra caralho a coisa do indígena. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada no Garocast é o programa de vocês, no Vortex, que nós fizemos recentemente sobre quimbanda, tem um audiodrama da lenda do Exu da Mata. É bem legal pra entender isso. Como é que surge esse espírito do antigo pajé que vira Exu, tá ligado? Saquei. Uma dica que eu queria dar pro pessoal que joga o Mundo das Trevas é tentar conhecer um ritual para se inspirar. Porque lá, quem tem imaginação acaba vendo coisas fantásticas dali e tendo ideias maravilhosas. E uma coisa que é muito interessante é o nome das entidades é bastante útil para a criação de personagem. E muita gente que assim for muito religioso, fanático, vai ficar, não, você está ofendendo, enquanto as entidades pensam exatamente o contrário, elas se sentem homenageadas quando você faz uma menção a elas. Gostei dessas 2 coisas que você falou e tava me lembrando aqui sobre o que o Chocos disse quando a gente leu aquele seu e-mail. Que ele falou muito, elogiou bastante, porque ele ficou surpreendido, eu também, do lance de você, quando assinou o e-mail que mandou pra gente, ter colocado não apenas a tribo e o augúrio, mas também ter colocado, né, toda, digamos assim, a sua afiliação, sei lá, sua apresentação dentro desse universo religioso. Porque nós 2 achamos que é o que, se um lobisomem existisse de verdade, no Brasil, é o que faria, se fosse um teurge, né, dentro desse universo todo sincrético e de herança africana. Mas agora eu fiquei mais intrigado ainda sobre isso que você falou, sobre rituais. Porque, de fato, né, em lobisomem a gente tem muita ritualística para ser colocada no jogo e existe lá no livro alguma apresentação de como isso pode ser feito. Mas, francamente, às vezes é simplesmente muito, muito simplificado, né? Então, sei lá, dá um exemplo aí pra gente. Claro, com certeza, vários. Um dos primeiros itens, assim, que quando eu li o Lobisomem pela primeira vez, que foi o que me lembrou muito a Umbanda, foi o fetiche dos tambores. Porque o atabaque é o coração de uma gira. Existem, claro, algumas casas que elas não utilizam atabaque, que são as chamadas Umbanda Raiz, que fazem tudo na palma da mão ou no sininho, que elas são mais voltadas para a religião kardecista. Mas aquelas que têm o pezinho mais voltado para o afro mesmo, é tudo na base do atabaque. E existem vários tipos de toque, cada um para uma função diferente. Então, também vale a pena pelo conhecimento musical da coisa, porque nossas orações são feitas através dos pontos, e os pontos são músicas que nós cantamos durante a gira. E o ponto vai trazer a história da entidade, vai trazer algum contexto histórico da época, então você acaba aprendendo muita coisa. E é bacana usar esse tipo de reza, que não é aquela coisa monótona. É muito difícil você entrar numa gira e você ficar com sono, só se você for uma pessoa que trabalha o dia inteiro, né? Mas porque a energia de lá ela é muito vívida,
ela é muito ampla. Uhum. Então, isso traz muita a ideia de como funciona um ritual lá em Lobisomem, principalmente ali para os Uktena. Quando eu li o livro, eu vi muitas semelhanças. A questão de receber os povos que são menosprezados também. Então, dá para trabalhar bastante coisa. Além dos fetiches, tem uma coisa que é muito importante, que é as oferendas. E que, inclusive, são coisas que são muito mal interpretadas aqui no Brasil, que automaticamente, quando se fala em oferenda, já pensam só no sacrifício, mas eles não sabem o que é feito com o sacrifício. Todo e qualquer animal sacrificado serve de alimento para quem está trabalhando no ritual. Não é feito por esporte, não é feito por prazer, não é feito por lazer. Ele tem um propósito. A primeira vez que eu fui para o candomblé, eu estava com um preconceito exatamente por causa disso, do sacrifício animal. E eu estava pensando assim, meio, não sei se vai dar boa, sabe aquele sentimento assim, desconfiômetro? E aí eu vi todo o pessoal do candomblé se ajoelhar para o animal, bater cabeça para o animal, agradecer a presença do animal, agradecer pelo fato dele se tornar o alimento. Eu achei aquilo tudo muito bonito, porque nós não temos o costume de agradecer pelo que nós vamos comer. E aquilo fez toda a diferença. Eu passei a enxergar tudo com outros olhos. Eu por muito tempo, por muitos anos mesmo, eu tive muito incômodo com esse lance do corte, né? É corte como o termo que é utilizado, né? Para sacrifício. O corte. Mas eu não lembro exatamente quem foi que falou, onde eu vi, mas existem vários rituais religiosos ou culturais, né, que são praticados, né, em todas as outras culturas, que também tem sacrifício e não existe a mesma devoção, a mesmo tributo que acontece nessas religiões aí. E a referência que a pessoa fez foi sobre o peru de Natal, né? Que a galera está querendo comer mesmo. E aí mata um animal de forma assim, sem significado, né? De forma vazia, enquanto que no outro ritual existe todo um respeito e dignificação ao que está sendo realizado. Eu coloquei aí pra vocês darem uma olhada. Tem um vídeo de 1 minutinho, extremamente rápido, que dá só pra ouvir, do Yuri Marçal, falando sobre sacrifício animal. Dá uma olhada pra vocês entenderem. Sempre que eu falo isso, aparece um José. Ah, mas uma minha tia, falou que era da macumbaria, lá da macumba dela, no centro dela, eles matavam jubarte. Matava hipopótamo, mataram o canguru, matava gaivota. Os dinossauros estavam vivos até a macumba existir, tá? Foi pai Adélio que matou tudo. Eu vi ele sangrar um triceratops na minha frente, cara. O que? Você tá tirando? Mata sim, meu! Você acha que açougueiro usa branco por quê? Mata não, gente. Aqui, pô, acredita aqui, 26 anos de candomblé. Tô de branco sexta-feira, não vai acreditar no cara que tá de branco sexta-feira. Não mata, cara, não mata. O que mata ali é quando é galinha, essas coisas que a gente já come na vida mesmo. E quando mata, a comida vira pra todo mundo que faz parte daquilo. Aí se você não quer que essas pessoas sejam alimentadas, aí já é um problema seu, meu irmão. Mas que ela falou que o cachorro foi mutilado magia negra, cara. Pera aí, gente. Magia negra pra mim é Isa no palco. Magia negra, uma hora dessa, uma sexta dessa. Aí se eu falo o contrário, eu sou escrotinho. Menina, fizeram um ritual de magia branca pra mim, perdi minha boca. Tô te falando pra você, pô. E aí, faz o quê? Por que eu tô falando desse áudio, desse videozinho? Primeiro porque o Yuri é um cara muito bacana e tem que divulgar o trampo desse tipo de gente. E eu usei um ataque de oportunidade na cara mesmo. E outro, porque ele sintetiza, mano, tudo isso, tá ligado? É um ponto que, tipo, pra gente... O mano que joga lobisomem, ele tem que entender o seguinte. Hoje a gente não consegue sair pra caçar. Não faz sentido. Mas candomblé é um bagulho que é vida em comunidade. Se você criou a porra de uma galinha e você vai matar a galinha pra comer, ela vai alimentar e vai trazer vida pra todo mundo que tá ali. Tá ligado? E não se desperdiça absolutamente nada. O corte ritual...
E voltando ao ponto que eu estava falando antes, que coaduna com isso tudo, ainda existe, na minha perspectiva, uma consciência maior do significado daquele sacrifício, que aquilo ali vai ser, como você mesmo explicou, revertido em alimento para todo mundo, e isso é a continuação da vida. Enquanto que, no ritual que muitas pessoas praticam aí de maneira não pensada, da cristandade ou de qualquer outra religião maior, de, sei lá, comer tal coisa em determinadas datas ou evitar outras comidas, isso tudo as pessoas realizam sem qualquer tipo de reflexão, né? E aí não é querer colocar uma religião ou uma cultura como mais importante ou mais inteligente do que a outra, não é isso, mas eu acho que na prática, né, o lance do corte acaba sendo muito mais bonito e uma coisa muito feita de forma muito mais consciente do que os rituais alimentícios das outras religiões, entendeu? Que estão difundidos na nossa cultura de maneira massificada e sem reflexão. De forma vazia mesmo. Pleno acordo. Beleza. Agora vamos falar sobre lobisomem? Bora. O grito de Ogum brotará de uma ira guerreira, mudará a consciência contemporânea na terra, e todos os olhos ficarão vermelhos em sangue, em fúria, em fogo, e as espadas seguirão em nome da justiça, da liberdade e da guerra! Então, agora tentando encaixar essa breve apresentação, que eu sei que ela está muito breve e superficial mesmo, mas que já dá para ter um panorama mais específico sobre o que é e o que não são as religiões. Como é que a gente pode fazer associação com o universo de lobisomem? E eu vou deixar mais livre para Mundo das Trevas, mas eu só queria que a gente não falasse sobre Mago Ascensão, porque aí a conversa ia ter umas 18 horas. Quê? Eita porra! Eu ouvi alguma coisa. Tá aí. repreendido em nome de Jesus. O que foi isso? Foi o meu primo. Não, acharam que era espírito, né? Tá, então eu desrepreendo o seu primo. Não, é que eu pedi aqui um espacinho pra pegar o sinal do Wi-Fi. Sai do longo leque. Então, sobre o lobisomem, quais são as associações mais evidentes? Eu acho que o Ktena a gente pode apontar como sendo uma ponta assim, que você consegue ligar com a outra facilmente, né? Eu acho que todos os indígenas dá para trabalhar bacana isso. Deixa eu ver o que mais. Um peregrino silencioso, provavelmente, por causa da questão cigana, porque tem a linha dos ciganos, a questão do povo nômade, e na Sim. linha dos ciganos da Umbanda, eles pregam muito sobre a questão de caminhos. Se você tem dúvidas de qual caminho seguir, é gira de cigano que você vai tentar descobrir. Os filhos de Gaia também pode ser uma coisa interessante, porque tem a linha dos povos do Oriente, eles são voltados para a cura. Não generalizando que todo filho de Gaia tem que ser healer, mas eles trazem uma filosofia muito bonita dentro da Umbanda. Eu acho que assim, um dos momentos mais bonitos do Magira é quando acontece a linha do povo do Oriente. Sim. E roedor de osso? Porque eu sempre penso em roedor de ossos. Muito pela questão da comunidade que eles têm, né? Mas eu acho que um tema muito prevalente na tribo dos roedores é essa questão da valorização da comunidade, né? Porque já são os desvalidos, e aí eu acho que entra até uma associação com o que o Gil tinha falado antes de algumas figuras de... acho que era o Preto Velho, né? Que eram antigos índios escravizados, algo assim. Então, eu acho que entraria aí para fazer uma associação com histórias antigas de roedores de ossos e tal. A gente sabe que o roedor de osso não pode ter o antecedente de vida passada para fazer uma associação tão direta assim, mas eu estou me referindo mais à temática de comunidade, de
sabe, o lance da força do grupo e menos a questão da individualidade. A Umbanda, ela prega caridade acima de tudo. Então, isso pesa bastante na questão dos roedores, porque eles têm aquele lance de vamos nos ajudar acima de tudo, e é assim que funciona. Então, tipo, eles vão tentar ver lá o coleguinha que está com o sapato furado, eles vão se unir para montar uma super meia para ajudar o coleguinha com o sapato furado. Então, e a Umbanda, ela funciona muito nessa questão. Uma casa que se preste, ela tem que fazer uma caridade por fora, não só a gira. Porque a gira em si, ela já é um serviço de caridade, porque não é cobrado nenhum atendimento. A maioria das vezes, as pessoas ficam até de madrugada ajudando os outros que estão angustiados. Mas, assim, é comum ver eles se reunirem para fazer uma ação para levar comida para os moradores de rua, juntar roupa para levar para um hospital, juntar material de limpeza para levar para um asilo. Isso é uma coisa muito comum de se encontrar em templos de Umbanda. Quanto às figuras espirituais que a gente tem no universo de lobisomem, a gente tem aquelas categorias de espíritos maiores e menores, né, que vai até celestinos, totens e etc. E tem também os espíritos menores, como os Garfins, Jagnes e etc. Dentro desse universo todo, do candomblé, da Umbanda e etc., como que a gente poderia fazer uma adaptação desses conceitos para quem não entende mesmo? Para poder, de repente, usar as temáticas da mitologia e da cultura afro dentro do universo Garou, sem que fique muito incompreensível ou muito distante. Olha, eu acredito que o orixá, ele é voltado mais para o humano. Eu acredito que, assim, se eu fosse criar um personagem agora, ele ia ter a sua vida como humano dentro da religiosidade, mesmo que isso envolvesse um pouco ali. Ele ia ter o seu totem de tribo, seu totem pessoal, conforme lá está descrito nos totens. Mas esses totens podem trabalhar em conjunto com os orixás. Porque uma coisa que a gente aprende é que o orixá, ele não é uma forma humana, ele é uma força da natureza. Então, a gente tem Oiá como os ventos, a gente tem Xangô, a pedreira, os raios. Então, tem toda essa questão... Animista, né? Pedro, aí tem um problema muito sério, cara. Quando nós pensamos em animismo, o animismo sempre vai se referir a qualquer coisa de mitologia. Ele é um termo muito usado e tal, mas ele é um termo muito ruim. Por quê? Ele necessariamente pressupõe uma hierarquia. Quem identifica em objetos naturais ou em coisas do cotidiano, do mundo material concreto, e extrapola aquilo para alguma coisa é considerado animista. Aí depois você vai tendo uma hierarquia, vai chegando ao mais complexo, até uma hora que você tem uma abstração total e acha que o nome de Deus só tem 4 letras e Jeová governa o mundo. E esse é o cara que tá melhor de todo mundo. Entendi. Mas então vamos usar o termo panteísta, sei lá? Panteísta também funciona, mas o que é o central aqui para pensar lobisomem? Quando nós pensamos toda a cosmovisão do lobisomem, ela tem uma lógica harmônica. Que lógica que é essa? É uma lógica baseada na tríade, Wyrm, Weaver. Meu Deus! E o Wild, né? E Gaia. Não há uma oposição clara entre bem e mal, não há essa moral. Existem as funções que o mundo tem, né? Por diversas questões, gente, é delicioso esse papo, mas por que a Wyrm ficou corrompida? E uma coisa que nunca me explicaram, da onde que a Wyrm ficou mais poderosa que as outras duas juntos a ponto de fazer problema pra Gaia. Então, um programa muito antigo do CIS que vocês falam isso. É um programa do caralho, mano. É um programa do caralho. É o terceiro. Terceiro ou quarto? Isso. Por que eu tô falando disso? Porque quando nós vamos pensar no orixá, nós estamos pensando em alguém, vamos usar essa expressão, que organiza o mundo. Em que sentido? Quando nós pensamos, como o Cris bem falou, nós estamos pensando numa pessoa, tá? Um ser humano, que tem contato com... Vou usar um exemplo empírico, vamos ver se funciona. Quando eu digo que eu sou filho de Xangô, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou, dentro dessa organização cosmológica de mundo, cosmogônica, tá ligado? Eu reproduzo em mim um tempo cíclico
que organiza o mundo. O mundo, pro Yorubá... Eu vou ter que dar uma volta, me permitam. Você já ouviu falar do jogo de búzios? Sim. O que você está vendo ali no jogo de búzios? Você está consultando o tal dos Odus. Quem são os Odus? São 16 príncipes do destino. Sabe Runa, dos nórdicos? Que vai lá e joga Runa? Dá para fazer um paralelinho. Por quê? Quando um Babalorixá, que é o sacerdote, Babalaô, para ser mais preciso, está consultando os búzios, ele está vendo. O tempo é cíclico. Dentro desse tempo, o que deveria estar acontecendo com esse orixá nesse momento para que eu entenda o destino particular dessa pessoa? E aí, então, eu jogo búzios para você. E eu vejo quais são os seus Odus. E por que eu trago isso do Xangô, da entidade que você quiser, do orixá que você quiser? Porque eu estou atrelado misticamente ao meu ancestral. Eu sou uma atualização desse ancestral. Então tem vários Xangôs convivendo comigo ao mesmo tempo. Porque nós vivemos em comunidade. Entendi. Não é a noção de indivíduo. É a noção de aldeia, é a noção de tribo, é a noção de grupo. E isso é profundamente lobisomem apocalipse. Claro. Quando nós pensamos num Caerne... Isso foi tão lindo. Obrigado. Quando nós pensamos num Caerne, nós temos o totem do Caerne, correto? Sim. Mas nós também temos os totens individuais das tribos que compõem aquela seita. Como em última E as matilhas. Isso, em última instância nós temos os das matilhas. Sempre vai ter um tarado que vai querer gastar ponto para ter um totem só dele. Proíbo isso na minha mesa. Você não pode ter um totem personalité. Tava jogando com personagem assim ontem, mas tudo bem. Você está errado. Tô não. Mas vai lá. O totem ele tem que te vincular a um grupo, ele tem que te vincular a uma história. Isso eu tô oferecendo a cosmovisão Yorubá para que o jogador faça um input que ele achar que deve na mesa. Se ele quiser ser um terrorista cosmológico como o Pedro, ele faz o que ele achar que deve. Mas isso daí... Mas então, peraí, só um segundo. Já que você falou isso, eu acho que é importante esclarecer que o meu personagem, que eu estava jogando ontem, primeira sessão que a gente estava jogando com Chocos e Corvinho, o meu personagem, ele é uma menina Senhora das Sombras num contexto de Andares do Asfalto. Então, ela tem o totem pessoal dela que liga ela aos Senhores das Sombras. Mas ela tá sozinha, entendeu? Aí... Questão circunstancial. Ela não escolheu ser solitária, ela está. Ela, por enquanto, não tem matilha. Perfeito. Mas não quer dizer que ela foge disso, não. Mas pelo contrário. Lobisomem Apocalipse, que é um RPG feito com uma pesquisa mitológica de mitografia muito bem feita, já tem uma solução para isso. Os Senhores das Sombras têm o Avô Trovão como totem, correto? Sim. O totem pessoal dele vai ser da ninhada do Avô Trovão. Então, que é a névoa. A névoa. Sacou? Isso faz sentido. Por exemplo, eu sou de Xangô. Eu não escolheria, por exemplo, pro meu personagem Senhor das Sombras, que o totem pessoal dele ia ser um espírito da ninhada do Falcão. Isso, ou mesmo uma presa. Que não ia ter nada a ver. Ou mesmo uma presa, exatamente. Então tem essa lógica mitológica. Tem que fazer sentido. Por exemplo, no caso do que o Chris disse. Não, procura lá o negócio dos nomes, né? Não, então vamos lá. Exu das 7 encruzilhadas. O que isso significa? Significa que existe uma organização espiritual chamada de Falange, que é uma grande bandeira tal qual uma tropa, na qual espíritos afins reclamam aquele nome e atuam sobre aquela orientação. Então, se você tem um Exu das 7 encruzilhadas, um Exu das 7 porteiras, um Exu das 7 o que seja, quer dizer que você tem uma vibração, um trabalho, um cargo específico, e você se traveste daquele nome para vir e oferecer isso na perspectiva de caridade que foi colocado da Umbanda. Então, se você adota um totem, você está fazendo o quê? Eu estou dizendo que, inicialmente, eu me identifico com aquilo me reconhece e aquilo me dota para que eu, empoderado, haja através dele e cumpra a função cósmica dele. Uma mesa de lobisomem muito interessante nesse contexto do programa seria uma matilha, por exemplo, de roedores de ossos, como foi colocada, tentando recuperar algum totem, ou mesmo algum Gaflin. O Gaflin é aquele que não é tão grande, mas não é desprezível, né? Isso. Tentando recuperar algum espírito de alguma ninhada de um totem que veio com os africanos, perdeu a galera que cultuava ele e está adormecido. Então seria uma jornada pela umbra de uma cidade para achar aonde aquele totem teria
adormecido e ficado escondido. Poxa, isso daí é extremamente interessante, especialmente falando de roedores de ossos e peregrinos silenciosos, duas das tribos suscitadas, né, nessa relação, porque as duas não podem comprar o antecedente de vida passada. Isso representa, talvez, o lance da diáspora, sabe? Nossa, que maravilhoso, obrigado. Com o antigo mundo e o novo. É exatamente o que acontece com os peregrinos silenciosos. Eles são Maravilhoso. expulsos, são tirados da terra natal, por isso eles perdem o contato. Exatamente. E aí poderia ter uma aventura, uma crônica voltada a resgatar algum contato com o que é ancestral, mas não através do antecedente ancestrais. Você quer ver um outro plot? Através dessa ligação com espíritos, Daphnes, Jagnas, Dótenes. Você quer ver um outro plot muito louco? Imagina você que está jogando numa cidade como Rio de Janeiro ou Salvador, que teve, ou mesmo a Ouro Preto, né? Que você tem aquele monte de lugar que ainda tem marca de senzala e tal. Eu tenho medo gigantesco de pisar em Ouro Preto. A galera fala que é uma cidade densa, assim. Mas enfim. Eu gosto de lá, cara, mas lá é foda. Porque... Bom, isso não vai porque a gente conversa depois. Não, eu gosto de lá porque o jogo mora lá, sabe? Eu vou lá e festejo, mas lá é realmente uma cidade densa. E o que pode ser feito? Imagina que plot interessante. Um roedor de osso ou um peregrino silencioso que não pode ter vidas passadas começa a ser importunada por uma aparição. E todo mundo acha que é uma aparição. Aí você tá falando da Ayana, Testemunha do Invisível, que é a personagem lá do Brasil em Fúria. Que é exatamente a história que começa o livro, né? Ela chegando em Ouro Preto e sendo importunada por aparições. Mais ou menos. Talvez eu esteja sendo clubista. Tomara, pode ser clubista. Mas Vento do Entulho é o melhor personagem daquele livro. O que acontece é o seguinte, e ninguém consegue lidar com aquele bicho, nenhum teurge consegue lidar na mesma lógica. E aí o que se descobre? Quando os africanos vieram para cá e os totens deles foram rompidos, isso não quer dizer que os espíritos que pelejavam contra eles vão entender isso. E alguma coisa despertou esse espírito, como tipo um pedaço de alguma coisa que veio navegando pelo mar e chegou aqui. Isso ressonou e fez o espírito despertar, e esse espírito identificou a linhagem de algum garou, que não pode comprar vidas passadas, mas não quer dizer que não pode ser afetado por vidas passadas. E agora vai ser toda uma jornada desse cara para recuperar um vínculo que não existe. Então é uma jornada já perdida. E, novamente, lobisomens disputando batalhas que já perderam. E vale a pena ressaltar que nessa viagem de lá para cá existem as qualidades dos orixás, né? Isso. E essas qualidades representam as diferenças de cada orixá conforme a sua região. Então, quando eles vieram para cá, todos socados no mesmo navio, aconteceu de algumas coisas se perderem no caminho e outras se tornarem outras. Por exemplo, a gente tem quantos tipos entre aspas, né, de Iemanjá. Por que alguns lugares cultuam Iemanjá ou Ogumpé e outros lugares não? E foi rolando essa perda no processo. E isso é uma coisa que dá para trabalhar bacana num lore, essa perda de identidade. Não, que existe uma divergência muito grande entre vários estudiosos na área dos orixás, das religiosidades afro, sobre quantos orixás existem. Ninguém consegue chegar num número exato, porque a divergência é muito grande. Um vai lá e estuda mais a mitologia angolana e descobre que tem X. O outro vai lá e compara com a mitologia de Queto. Percebe que também a conta ali não está batendo, porque não é uma verdade absoluta, porque foi se perdendo com o tempo. E os nomes dos orixás, eles são diferentes também em outros países, mesmo eles sendo o mesmo orixá com a mesma, tecnicamente, função. Justamente por causa dessa mistura cultural que acabou fazendo com que a identidade fosse perdida. Como que acontece tanto na Umbanda quanto no Candomblé? Como é que é o processo de você descobrir ou, sei lá, ser apresentado para o seu orixá ou a sua linhagem espiritual específica? Como acontece? Bom, na Umbanda é jogado o Obi. O Obi, ele é uma semente que ela tem a sua explicação cosmológica e no momento do ritual ele funciona da seguinte forma. Você se senta na frente do pai de santo que vai jogar o Obi, é tocado o ponto do orixá
para trazer a vibração dele. Se as sementes virarem para cima, tá aí a sua resposta. E eu tive dúvidas a respeito disso, porque eu tenho um pezinho meio cético. E foi feito um teste lá na minha casa, que na minha casa os pais de santo eles são feitos no candomblé. Então, eles acabam, quando o orixá não é do candomblé, eles acabam cultuando o que é mais próximo na Umbanda. Um deles é de Logum Edé. Como não tem Logum Edé na Umbanda, ele veste Oxum, que é o que mais se assemelha em personalidades esquisitas. E aí a gente jogou o Obi para ele, para Oxum, e não virou o Obi para ele. E aí Porque quando não é Oxum. tocou para Xangô, não, foi quando tocou para Xangô virou. E ele não tem Xangô na coroa, mas a qualidade do Logum Edé dele vem de Xangô. E aí que eu acreditei um pouco mais nessa cosmologia do Obi. E já no candomblé é o Búzios, né, que o Gelo deu uma explicada melhor antes, né? Ô Gelo, além de fazer mapa astral, você joga Búzios também? Porque agora eu tô curioso, quero saber qual é o meu. Não jogo Búzios, cara, eu não tenho. É um sacerdócio jogar Búzio. Lembra quando eu diferenciei Babalorixá de Babalaô? Quando nós falamos, por economia de termos no Brasil, pai e mãe de santo, isso é um termo bastante errôneo, porque você não gera o santo como um pai ou uma mãe. Você zela pelo santo. O nome que algumas casas usam é zelador de orixá, que é o babalorixá. O babalaô, ele é um adivinho iniciado especificamente para um orixá, que é Orunmilá, que estaria acima de todos os orixás, por assim dizer, numa determinada visão linear. Você teria ainda uma terceira figura, que é o Babalossain, que ele seria tipo o cara específico para cuidar de planta e de tudo que fosse prático. Então aí você tem essas três figuras. Eu não tenho carreira, como pro ouvinte entender, eu não tenho karma para ser Babalaô. Eu sei disso. Tá ligado? Então eu não posso jogar búzio. Posso aprender a técnica? Posso, mas meus búzios não vão responder. Então um negócio bem louco do que o Chris falou, que é o seguinte: era isso, era aquilo, dessa confusão. No candomblé especificamente, você raspa o santo, que a gente fala de fazer o santo, porque você está criando aquele santo em você. Não é uma parada externa que vai acontecer, é uma porção daquele orixá que vai ter que ser literalmente nutrida, gerada e construída e ensinada a partir de você. A gente chama é o fazer ritual o santo. De despertar espíritos lá de lobisomem. Nossa, maravilhoso, Pedro. Acordar, né? Maravilhoso. A espiritualidade se desenvolver ali. Sim. E tem uma outra questão que imagine o ouvinte que de repente o cara é filho de Gaia e os caras querem colocar o totem do tubarão pra ele. Tá ligado? Isso vai dar certo? Não vai funcionar. Não, né? Não vai funcionar. E às vezes pode acontecer entre muitas aspas, técnico que fizer isso, fazer cagada e você ser raspado pro santo errado. Então você é alguém que tem na sua individualidade essa potencialidade, vou usar termos mais fáceis, para justiça, e por algum motivo alguém identificou guerra. Não é próximo, mas não é longe. Agora, se você é que nem confundir Atena com Ares, né? Os dois são deuses da guerra. Só maravilhoso. Que um é da matança, outro é da estratégia. Coisas totalmente diferentes. Isso. E pode acontecer, mano, de terem feito seu santo errado. Eu já vi nego ter muito problema, e branco também, de ter muito problema, porque o cara tava despirocado da cabeça, vários problemas de saúde mental. Aí o brother chegou em casa, na casa de santo, né? Foi abrir o búzio. Pai, abriu o búzio gritou: o santo desse cara tá errado. Então você teve um puta processo espiritual, blá blá blá, traumático para aquela pessoa, porque você tentou pegar alguém de humores humildes, calmos e tranquilos e benevolentes e colocar ele pro fucking orixá da guerra. Tá ligado? Que é uma coisa que em lobisomem não acontece, mas é uma dimensão interessante dessa cosmologia iorubá. Para ficar no Yorubá novamente, existe um mundo em volta que pode ser interessante. Imagine uma Não, mas assim, não acontece
em termos, né? Porque é tudo correspondência. Se eu estou bem entendendo o que você está falando, né? Eu poderia fazer uma associação com um jogo que todos os ouvintes aí do Garocast já estão cansados de ouvir a gente falar, que é a Aventura Viking, no qual a maioria dos jogadores eram vikings mesmo, né? Crio de Fenris, a gente tinha uma matilha que seguia o Lobo Fenris, mas o meu personagem era Fianna. E ele era Fianna, sendo que ele foi criado entre dinamarqueses, então ele tinha a identidade dele toda meio rachada. Interessante, né? Interessante. O que acontecia? Apesar de não existir uma diferença tão grande, ele ainda era um Fianna. O coração dele, o espírito dele, fazia uma sintonia com elementos relacionados à família, relacionados a paixões e etc. E não tanto à guerra, embora tivesse uma proximidade. E aí ele foi considerado um pária no final das contas, sabe? Ele acabou traindo a própria matilha por conta dessa confusão espiritual que rolava na identidade dele. É uma parada, então, Pedro, que a gente tem que considerar sempre, que é a materialidade da mitologia. As coisas não acontecem do nada. Você tem um determinado totem porque você vive num determinado ambiente, saca? É a mesma coisa que pensar por que o Indigo é o espírito canibal do inverno. Por causa de situações materiais históricas e concretas que aquele povo viveu. E aquele povo vai gerar uma representação de mundo de forma a identificar, na extrapolação de elementos naturais, alguma informação que eles precisam manter. Qual é essa informação? Se você não tomar cuidado, você vai se fuder no inverno. Se você tomar cuidado, você vai se fuder menos, mas você ainda vai se fuder de uma forma específica, saca? E aí, quando a gente pensa na situação desse seu personagem, que era um Fianna, que a gente tá falando de alguém das Ilhas Britânicas, mas que as Ilhas Britânicas são, pelo mar, próximas à Noruega, Dinamarca e tudo mais, você pode ter alguém que teve uma vivência material que o vincule a uma vivência espiritual. É a mesma coisa que a gente falou no começo do programa, de quando você pega um Umbanda que nasce do sincretismo com o espiritismo e vai ter um aporte do Caritas ali, da caridade, essa caridade cristã, eurocêntrica, do eu tenho mais, eu dou para quem tem menos, que não acontece na Quimbanda. A Quimbanda é o quê? É o espírito do negro fugido. Comunal, né? É. Mais comunal. Isso, e é mais bélico, saca? Se eu começo o meu culto através da prestação de serviço espiritual, ou eu começo o meu culto através daqueles que se reúnem para resistir, isso vai dar uma diferença. Isso é a Quimbanda que você está falando? Isso é a Quimbanda. A Quimbanda é o último caso. A Quimbanda, ela não é muito recomendada para quem é visitante de primeira viagem. Pode chocar um pouco, né? O susto é bem grande, assim. A primeira gira que eu participei foi uma de Quimbanda e, assim, eu olhei, assim, aquelas coisas acontecendo e espírito gritando, pedindo ajuda, eles indo em cima para ajudar e correndo o risco de machucar o cavalo é quem recebe os espíritos. E, sabe, foi muita informação ao mesmo tempo. Então, às vezes, assim, é por isso que é muito confundido com porque é satanismo, é coisa do mal, é porque é agressivo. E tudo que é agressivo tenta causar um certo medo, assim, de primeira viagem. Quando do outro lado ecoou um estampido que nunca se ouviu, eram tambores rufando, o dia raiando na beira do mar, como nunca se viu. Veio da África esse som que atravessou o mar e ancorou no meu coração.
A gente falou de algumas tribos aí que a gente consegue fazer associação rápida e fácil com esse universo das religiões afro, cultura toda também. Eu quero agora que vocês me digam o que vocês acham muito difícil de adaptar. Onde existem barreiras mesmo para encontrar lobisomem com essa cultura toda. Porque isso com certeza existe. Eu acho que seria muito mais adaptável para, como eu já disse, uma ascensão. Ou se vocês acham de boa. Tipo assim, ter um preso de prata. Não, de boa não é. Tem uma questão, tem uma questão central que é a seguinte: os totens acompanham as tribos vindo do grupo de parente deles. Né? Um presa de prata, que o grupo de parentes deles são lobos siberianos, dificilmente encontraria equivalência na deusa do rio que corre na Nigéria, que é o caso de Oxum. Tá, bota fé, mas agora uma pergunta que é mais focada na religião, então. Isso acabou de me suscitar aqui. Isso quer dizer que, por exemplo, um cara que é sueco e a família dele é sueca, ele nunca vai ter nenhuma participação ou qualquer ligação dentro dessas religiões na vida real? Isso é impossível? É restrito? Não é restrito. Para o ouvinte, esse dado social, a diferença de ser uma coisa negra e uma coisa afrodescendente, né? Não tem problema algum em nenhum lugar do mundo que você seja branco, japonês, que você não seja negro e seja dessas religiões. Não tem problema algum nisso, tá? Não existe isso. Por quê? Porque isso vai se manifestar num contexto. Dificilmente um brother na Suíça vai desempenhar ou performar uma incorporação de orixá do nada. Até porque Deus não existe, espíritos não existem, nada disso que a gente tá falando existe. A gente é um bando de chapado do caralho. Tá? Essas coisas não existem concretamente. Então isso não vai acontecer tal como o cara desenvolveu uma gripe. Sim. Não tem esse... Não é exógeno, não vem de fora. Nossa, né? Que maravilha, eu adoro pessoas que conhecem palavras difíceis. Você precisa estar num contexto, você precisa ser sociabilizado no meio que isso faça sentido. Entendo. Mas eu concordo respondeu plenamente com isso. Não tem o que tirar nem pôr. E até porque eu imagino, né, que qualquer pessoa que tivesse uma capacidade... E aí vamos encaixar também o lobisomem. Qualquer pessoa, ou indivíduo ou personagem que tivesse uma capacidade mediúnica ou qualquer ligação espiritual mais forte, sendo de um outro contexto tão distante desses aí das religiões afro, ele talvez tivesse uma manifestação que pudesse ser comparada com algum dos orixás, alguma das entidades, mas muito mais próxima à vivência e à cultura daquela pessoa, né? Então, sei lá, deve ter não, vocês falaram aí sobre o orixá da guerra e etc. Isso daí poderia ser manifestado em outra região, através de outra matriz religiosa e cultural, como outra coisa, mas guardando algumas semelhanças arquetípicas. Eu acredito que isso é no geral com a mitologia, né? Independente de onde seja, você vai encontrar certas entidades que elas têm suas semelhanças. Lá você tem o Thor, que ele tem muitas coisas semelhantes a Xangô. Você tem o Ares, que tem muitas coisas semelhantes a Ogum. Mas é aquilo que eu penso. O mundo tinha lá... É semelhante, mas não é igual, né? Exatamente. Claro. É porque vai da carga cultural, né? A semântica de cada um. Eu sou uma pessoa, digamos lá, que eu vivi a vida inteira na África. Eu nunca tive contato com um povo branco. Como é que o meu Deus vai ser branco desse jeito? Perfeito. Sim. Tipo, não faz sentido. É a mesma coisa que lá... O cara branco nunca viu uma pessoa negra na vida. Como é que ele vai contar pro filho dele uma história de um guerreiro que é um guerreiro negro? Ele nem sabe que existe. E essas histórias, elas vão passando de pais para filhos, de pais para filhos, e assim vai seguindo. Inclusive, existe um lado da crença do candomblé que acredita que os orixás eram reis que povoaram os povos, as regiões... Sim. Onde eles têm mais força. Especificamente, desculpe te interromper, Xangô, você tem registros históricos de Xangô como rei de Oió.
que é um reino historicamente existente. Salvo engano, Oxum e Ansan, você também tem registro delas como grandes matriarcas de reinos. Sim. Tem uma cidade inteira que é feita só para Oxum. Eu não vou lembrar o nome do país, mas é uma cidade inteira levantada só para Oxum. E, inclusive, eu queria deixar uma dica aí pro pessoal. No Netflix tem um seriado chamado Turismo Macabro. E tem um episódio em especial que eles vão para Benin. Nossa, esse programa é muito bom. Nesse episódio de Benin, o rapaz ele vai participar de 2 rituais voltados para a cultura afro. Entre eles tem um orixá, que ele não chega a dizer o nome. Inclusive, não é cultuado aqui no Brasil. Ele é específico da região de Benin, onde ele é extremamente agressivo. E o pessoal, quando incorpora a energia dele, acaba se machucando. Eles começam a se bater e tudo mais. Enquanto o outro ritual era um ritual bem mais suave, que era só um banho de ervas. Então e mesmo sendo do mesmo país, tem toda essa diferença gritante. Então, e são 2 orixás que não são cultuados aqui pro lado da América, independente de ser do sul ou do norte. E eu, particularmente, não tinha conhecimento nenhum da existência deles até ver esse episódio. Então, fica a dica aí, que querendo ou não, são rituais que dá para trabalhar em RPG. E você falou também sobre os tambores mais cedo, que faz parte da ritualística. Pode ser muito facilmente transportado para lobisomem. Eu quero saber de outros fetiches que seriam tipicamente dessas culturas. Interracial. A guia, elas são os colares das religiões. O Gelo falou fetiche interracial. É um merda mesmo, né, velho? Cara, depois eu até coloquei a mão na boca e falei, cara, não. Não, cara, isso é muito errado. Eu fiz questão de ignorar isso. Tira 4 pontos de sabedoria aí, Gelo, por favor. Caralho, mano, desculpe por isso. Foi mais forte que eu. Desculpa, beleza, galera. mas as guias, né? Ô, Cris, eu fiz questão de colocar um fetiche. Na verdade, não fui eu que criei, foi o Pena de Prata, me ajudou a criar a ideia de um fetiche guia, que a gente colocou lá no Brasil em Fúria. Mas aí também eu não sei a dimensão da importância. Eu só sabia que era importante. Se falei, você tá sem uma guia numa gira, pode acontecer qualquer coisa ali. Você pode... Eles estão fazendo ali um ritual com alguma quiumba e aquela energia ruim pode te deixar mal. Você pode ter casos de enxaqueca, dores físicas, tudo isso por causa da falta da proteção da guia. Mas mesmo se você fizer o RGP antes, o ritual gnóstico do pentagrama rola com guia? Não, eu acho que não, porque a guia é uma coisa muito física. Ela tem que ser feita com materiais específicos para cada entidade, para cada linha, sabe? É bem difícil você conhecer 2 entidades com a mesma guia, mesmo eles tendo o mesmo nome. Eles têm suas especificações. O pessoal que não conhece, né? Eu fiz uma referência aqui a umas coisas aí que o Gelo faz, que é o ritual gnóstico do pentagrama, que é de fato um ritual de proteção, né? Uma espécie de camisinha espiritual para você poder começar a fazer suas práticas mágicas. Confere, Gelo? Tá certo essa? Desculpa, gente, eu moro num bairro aqui meio favelão e os caras passam dando grau. Eu menti que eu era o Quetena. Eu sou redor de osso, senhor. Eu tô gravando na rua. Acabaram de me chutar 2 vezes aqui. Tranquilo, gente. De boa. Então, bom, o portador da luz não pode comprar recursos também, então tamo junto. Eu sou redor. Eu provavelmente ia estar pedindo alguma coisa pra vocês. Bom, enfim, qual que é o lance? Quando a gente pensa nos fetiches, eu tô muito de acordo com o Chris quando ele fala da guia. No candomblé nós chamamos de fio de conta. Por quê? Aquele material que hoje nós compramos bolinhas de plástico em lojinhas especializadas, por tradição, ele deveria ser feito de materiais específicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você teria um colar, um fio, que não necessariamente ficaria no pescoço, tá? Mas por diversas razões as pessoas acabavam usando no pescoço. Tanto que eu não sei se na casa do Cris é assim, mas tem gente que usa ao longo do corpo na diagonal. Né? Eu já vi isso. Isso, a guia cruzada.
Eu não colocaria como um bagulho de Uhum. proteção a priori. Não que ele não proteja, não é isso. Mas a função dele é te Isso. imantar com uma determinada energia para que você possa fazer todas as outras coisas. Então, imagina um Entendi. fetiche, Pedro, ó, você vai entender. Puta, eu preciso... Não, é o que eu tinha falado, rapidinho, sobre o ritual gnóstico do pentagrama, é porque a finalidade, né, no final das contas, eu acho que é mais ou menos semelhante. Então, Mas não é. Não? Não. Por isso que eu falei, Ah. é preciso definir, porque é muito sutil. É muito sutil. Uhum. Uma coisa é eu botar uma camisinha. O que uma camisinha faz? Nada entra, nada sai, correto? Uhum. Ótimo. Quando eu preciso caçar, eu coloco um fio de Oxóssi, de chá dos caçadores. Tô indo caçar, Ogum, guerra, luta, tecnologia, inteligência, forja. Oxum, por quê? Uhum. Boa sorte, porque eu preciso caçar. Confere o que eu fiz aqui? O ritual que eu fiz? Tá, eu estou indo trabalhar. Eu vou colocar Xangô para conseguir me portar com autoridade no ambiente que eu tô. Eu vou colocar Oxalá para ter prosperidade no que eu tô fazendo. Eu vou colocar Oxum novamente pela riqueza, que é uma outra coisa de Oxum. O quanto isso tem a ver com camisinha? Eu entendi. Pegou? Você está se colocando, tá colocando uma energia específica em você. Né? Uhum. Você tá montando uma Entendi. equipe. É tipo equipe de RGB. O RGB, ele é a mesma coisa. Você está fazendo o quê? Você está se nivelando, você está se moldando para uma coisa específica. Quando você está bem orientado nesse sentido, você fica protegido por tabela. Entendi. Sacou? Isso que ele falou é bem interessante de ressaltar só um E pouquinho. que mais? Que outros Que fetiches a não é gente porque pode você não apontar? botou uma guia que significa que você vai incorporar um espírito negativo. Não. Mesmo estando de guia, você pode acabar recebendo o espírito negativo. Só que os efeitos colaterais vão ser diminuídos. Sim. Aham. E aí eu queria falar de um outro fetiche já, se eu puder. Posso? Já temos tambora. Nós temos tambor, fio de conta barra guia. Nós temos um negócio chamado Ican ou Contregum, que é o quê? Palha da costa, é uma palha trançada num jeito específico que vira um adorno de braço, que você prende no seu braço, e aquilo sim funciona como camisinha. Aquilo funciona como isolante, como fio terra, tá ligado? Como é o nome? Ican, vou escrever aqui no chat, IKAN ou Contra-Egum. Egum é o nome que se dá para espírito genérico, espírito de morto. O Pedro morreu, virou um fantasma. O Pedro é um Egum. Bom exemplo pro jogo, aparições seriam Eguns. Demais. Nossa, aparição é Enquanto muito Egum, a né, mano? Kimba é um Egum zombeteiro. Que ele vem pra desgraçar mesmo o rolê. Ele, às vezes ele tá sofrendo, às vezes ele desgraça por pura maldade. Uhum. Ele não tem... É o tipo de espírito que lobisomem acaba arrumando problema, né? Exatamente. Mas peraí, qual é a função mesmo do Contregum? Isolante. Você concorda com isso, Cris? Ou vocês dão outro uso no seu... Então, eu não cheguei a utilizar nenhum, porque ele era mais voltado pro pessoal que mexia com candomblé quando eles estavam fazendo o recolhimento. E aí eles eram obrigados a usar, e aqueles que Sim. faziam a saída de santo tinham que usar até o quelê cair. Então, como eu era mais da Umbanda, eu não tive acesso a essa tecnologia. E que mais? Que outros objetos podem ser? Eu citaria também os itens específicos. Tem agogê, chequerê, essas coisas Sim, assim? tem essas coisas. Mas aí você precisa entender qual é o contexto que elas vão aparecer, por exemplo. Cris citou no começo a questão do sininho. Pra gente, existe um instrumento musical que agora infelizmente me falta o nome, que são basicamente 2 sinos interligados que você toca com um pauzinho. Agogô. Eu tô olhando aqui no Google, né? O agogô, pra gente do candomblé, ele é um chamariz de espírito. O meu babalorixá, ele virava a gente no santo, tipo, o cara tava enchendo muito o saco, isso acontece muito no candomblé. O cara tá enchendo muito o saco, tá arrepiando, tá fazendo alguma merda. Ele catava o agogô e ficava... Tim, 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 virou no santo. Só o barulhinho daquele negócio te coloca numa frequência específica que você capota no santo. Mas eu também já vi meu pai de santo fazer isso com isso aqui, ó. Na mesa. E talvez eu tenha virado alguém no santo agora, droga. Ouvinte, se você virou no santo ouvindo isso, manda um reporte pro Nação Garou. Manda um e-mail pra gente do outro lado. E me diz aqui, e armas existem? Lança. Meu caboclo usa uma lança. Interessante isso. Isso, eu colocaria lancinha.
Sim, lancinha, tridente, chicote, vai tudo do trabalho específico, Pedro. Por exemplo, no meu caso específico... Nossa, cara, a ponteira é o mais importante. Ponteira? Não entraria como arma, mas é tecnicamente uma arma, ela pode machucar alguém. Mas a ponteira, elas são pequenas adaguinhas, que elas vão no ponto riscado. Um último exemplo, então, já que nós temos os totens, seriam as assim chamadas firmezas. O que é isso? É um composto que você faz de vários elementos e você deixa num lugar reservado e específico, e aquilo é o ponto de ancoragem no caerne para aquele orixá / espírito que você está trabalhando. Lembrando o ouvinte que se ele quiser pegar uma coisa bem candomblé, papapá, orixá vira totem. Se ele quiser trabalhar com uma coisa mais próxima a espírito, tem todo... A Umbanda vai dar... Umbanda é que Umbanda vai dar material infindável para você. Olha só, rapidinho. Eu acho que eu estou entendendo isso que você está falando e vamos ver se eu estou certo. Quero usar o exemplo aqui do Brasil em Fúria. Vocês chegaram a ler? Uhum. Eu não cheguei a ler ainda, Não, porque eu quero pagar por ele. E eu Pois é. comecei a trabalhar agora, então. Desculpa a minha falta de recursos. Que isso, pô. Pode até comprar lá por R$0. Mas eu me sinto Não, mal. então beleza, se você quer fazer sua caridade, quem sou eu que vou te impedir? Não é caridade, é sustentar o produtor de conteúdo que consome o que você ama. Exatamente. As pessoas precisam de sustento. Obrigado, Gelo. Eu tenho dificuldade de cobrar pelo Brasil em Fúria, mas Eu também tinha, quando eu comecei com isso, cara. Eu também tinha. A Luna, ó, pensa bem, ouvinte, se a Luna não tomar o leitinho dela e não deixar o Pedro dormir, Pedro não escreve e não grava podcast. Você quer a Luna bem alimentada e feliz. Portanto, pague o Pedro. Não, com certeza. Que sensacional. Isso, gente. Lembrando que a Luna, todos vocês têm que uivar em homenagem a ela. Mas é o seguinte. Bom, eu tô ligado que não existe, como o Cris já falou, não existe, digamos assim, um panteão definitivo. Existem incontáveis orixás, etc. Mas vamos nos concentrar aqui naqueles mais famosos. E eu quero que vocês digam de forma bem assim, direta e dinâmica, alguns elementos associados a cada um deles para que isso possa ser transportado para o jogo, certo? Então eu quero saber de símbolos, referências importantes, o que cada orixá representa de certa forma. Então vamos começar falando sobre Exu. Qual associação a gente pode fazer com essa figura em relação a qualquer símbolo ou então figura espiritual do universo lobisomem apocalipse? Todas do mundo, cara, é incrível como cabe em tudo. Eu sei que não resolve o que eu tô falando, mas sobre diversos pontos de vista, ele seria Wyrm, Wild e Weaver ao mesmo tempo. Uhum. Ele é extremamente versátil, porque ele tem ligação com quase todos os outros orixá. Em qualquer lenda que passar, ele vai ter uma história ligada com cada um deles. Isso é uma coisa que você não encontra em qualquer orixá, não. E ele é o mais humano de todos, porque ele tem histórias, que ele comete situações que nós humanos nos identificamos melhor. Então ele é o mais próximo de nós, eu acho que dá por dizer assim, dessa forma. E cabível a gente o irônico falar, então... que as pessoas... É o orixá que é o mais temido, né? Uhum. E aí levanta aquele questionamento, será que a gente não tem medo dele por ver um reflexo de nós mesmos? Pô, que legal. Será que a gente pode fazer uma associação aí com o do Exu bem frouxa, né, com vidas passadas? Ancestrais? Não, cara, porque Exu, ele tem uma coisa que é a seguinte, afinal de contas, o que é Exu? Exu é vida pulsante, é vitalidade. Uhum. Tá? Uma expressão que se usa muito e pode ajudar a entender isso, que é paldurecência, apesar do exemplo falocentrista. O que é isso? Peraí. Força, como é que é? Cacete, como é que é o termo lá do Nietzsche, caceta? Vontade de potência. Vontade de potência. É isso? O Por que elan eu do usei, movimento?
Isso. Por que eu usei o termo paldurecência? Porque um dos símbolos de Exu é um pau duraço gigante. Sim. É tesão, mano. Não é só vida, é gosto pela vida. É exatamente isso. Ele aproveitou tudo que o Comer com mundo tinha vontade. para oferecer, ele aproveitou. Não à toa, quando você vai trabalhar nas linhas de Umbanda, você vai ter uma distinção que ela não é exatamente formal, tipo na carteira de trabalho da galera, mas você tem os Exus que te movimentam pra fora e as pombagiras que te movimentam pra dentro. Né? Você tem a figura da pombogira. Então tem essa coisa. Então o Exu, ele é essa figura trickster. Ele transita. Ele é o Nuisha. Ele é aquilo que vai aparecer no seu caminho pra te fazer ir pra algum lado que você não tava pensando, porque ele é a força da vida. Cara, eu vou fazer uma associação meio indireta, mas eu acho que vai fazer sentido. É Luna, cara. Porque a lua em Lobisomem Apocalipse, ela tem várias facetas, então ela corresponde ao lance de não ser um Exu, mas né, várias corporificações, e ela também carrega a maldição dos lobisomens, que é a fúria. Não, cara, total. Nossa. Parabéns, Pedro. Parabéns. Brabíssimo. Alguém, por favor, dê renome a este homem. Choco, você ouviu aí? 7º posto, bora? E o que mais que falta? Yuri vai ter que me chamar de senhor. Quero que vocês digam de forma bem assim, direta e dinâmica, alguns elementos associados a cada um deles para que isso possa ser transportado para o jogo, certo? Então eu quero saber símbolos, referências importantes, o que cada orixá representa de certa forma. Deixa eu começar, Cris. Manda bala. Xangô como avô trovão dos Senhores das Sombras. Xangô, 2 machados, relâmpago, um cara fortão que manda em todo mundo. Xangô é avô trovão, então. Beleza. Por quê? Ele é uma figura de autoridade, ele é uma figura de poder. Ele vai acabar não sendo o poder terrível que o avô trovão tem na sua essência, mas ele tem aquele poder que te constrange, tá ligado? Você olha pra aquilo e fala, ok, eu sei que tenho que respeitar esse cara. Não é só autoridade, é autoritarismo, então? Alguma coisa assim? Não. O Xangô, ele vai trabalhar com autoritarismo, sim, tem esse problema, mas acima de tudo, o ouvinte pode traçar esse paralelo com o avô trovão que ele vai entender bem. Xangô é o orixá da justiça e do ordenamento das coisas, ele só escolhe os melhores. Ah lá, começou. Bem Senhores das Sombras mesmo, né? E ele ainda tem um puta machadão duplo, né, cara? Maneiro. Sim. Ele dá ataque giratório, é muito louco. Xangô é a justiça. E justiça não é o que é bom pra você. Justiça é que é bom pra todos. Pô, então é um orixá que não dá pra você brincar no serviço com ele. É perfeita associação com os Senhores das Sombras, porque a gente ainda não gravou isso, né? Mas a minha associação principal da tribo com um auguro é com os Philodox. Então tem tudo a ver com o lance de justiça. Sim. Seja como um executor da justiça ou como um defensor dela. E o Ogum, que é um outro cara aqui que eu tô vendo que ele tem uma espada e um escudo. Meu pai, lindo, maravilhoso, né? O cara é brabo. Olha, eu acho que daria pra jogar ele mais pros Wendigo, porque é muito ódio acumulado. Os filhos de Ogum são pequenas máquinas de matar a qualquer momento. E eles têm todo aquele ressentimento, principalmente essa palavra é muito forte, ressentimento. Então, os Wendigo, eles trabalham muito com essa questão de ressentir tudo que aconteceu com os Croatoan ainda. Cara, é que... Tá, não, tô de total acordo com o que você disse, mas Ogum, ele tem um processo civilizador muito forte. Sim. Ele é o cara da forja. Nesse sentido, eu vejo ele muito mais próximo de alguma coisa da ninhada de Fenris. Eu odeio Fenris. Mas é um fato. Mas tem uma coisa, Pedro. O Fenris, todos os totens deles são totens ferais. Sim. Não são totens humanos, por definição. Eles são opostos ao Odin. Não, mas a gente não precisa fazer uma associação direta aos totens tribais. Eu quero saber elementos mesmo. Então beleza. Então, assim, Não, por então, exemplo, você falou que o Xangô tem essa proximidade bem óbvia com o Senhor das Sombras, até pelo lance do trovão. O Ogum, por outro lado, ele tem algum elemento da natureza que seja associado a ele?
Ferro. Ferro. Ferro, estrada, Ó, porteira. isso daí a gente já tá fazendo uma associação a outra tribo, né? E do asfalto. Nossa! então, é porque Ogum, ele é muito ligado ao progresso, por isso que ele é bem próximo do pai, é o pai da tecnologia. Ele Interessante. gosta de trazer tudo que é novo para a humanidade. Por incrível que pareça, É o totem poderia ser no felicidade, Índia alguma também. coisa assim, talvez. Isso. Isso. Ele poderia ser um espírito, por exemplo, que os adeptos da virtualidade teriam contato. Ó, que louco, hein? Mesmo um filho do éter. Isso, eu ia Ele falar é do muito filho múltiplo. do Éter. Eu acho Ele é muito múltiplo. bem chegadinhos ali. Que o filho do Ogum, ele costuma destruir primeiro para construir depois. Então ele gosta de remexer tudo, revirar tudo, para daí chegar numa coisa completamente aleatória do que ele estava fazendo. Então rolam muitas grandes construções, existem muito filho de Ogum ligado à construção civil, tudo pedreiragem, né? E essa é a questão de pôr a mão na massa, independente de que tipo de massa que ela seja. É o fazer alguma coisa. Realmente. Vamos para os O jogo pode orixás. ser tanto pedreiro quanto TI, né? Sim, eu sou TI. Yay! Vamos para os orixás femininos agora. Yansan tem uma... Fúria Negra. Fúria Negra. Pedrão, a mina arrancou um seio pra disparar com o arco de forma melhor, tá ligado? Mas então, Yansan, quais são os elementos mais facilmente associados a ela? Olha, eu citaria o lance do feminismo, do feminino guerreiro, que é uma fúria muito específica, e ela não tem problema em adotar homens, tá? Existe uma coisa que é controle de espíritos, e Yansan, ela anda com 9 eguns presos com ela. Sim. Eguns, lembrando tipo que são aquelas... fantasmas. Ah, sim. Achei que você estava falando daquele... Então pense numa... como que essa figura não é tão presente em lobisomem, mas em mago seria uma parada meio Thanatos, tá ligado? Ah, boto fé. É meio associado a Kali. O que você acha, Corvinho? Oh, nossa, Cris. Eu acho que dá pra fazer Deixa isso na edição, hein? Deixa esse erro na edição, por favor. Dá pra fazer um paralelo, sim. Porque ela é uma força guerreira. E ela é uma força muito ligada ao fazer sozinha também. Ela nunca foi de depender muito dos elementos masculinos. Inclusive, muito pelo contrário, ela fazia os elementos masculinos em torno dela parecerem patéticos. Cara, essa mina... Nossa, que dá pra ficar adorei Yansan. E eu tô fazendo uma associação aqui na minha cabeça, né? A minha mitologia mais próxima do coração, que é a indiana. E eu tô enxergando aqui algumas sutis referências a Kali. Ô Pedro, eu não sei se você ajusta aí. Kali, ela ainda tem um elemento descontrolado. Então. Ela é caos total. Ela é movimento. Sim, mas o lance do caos de Kali é a natureza em si. É a implacabilidade da morte, entendeu? Dos processos de vida que se retroalimenta. Não é exatamente uma selvageria. É a selvageria no aspecto natureza. Não é uma violência descontrolada, não é isso. Ela parece, com partes com colar de cabeças humanas e saia de braços e com a cabeça de um demônio na mão, mas isso não quer dizer que ela é má ou que ela é violenta como num frenesi. Ela é a natureza que leva as coisas ao fim. Tem 3 orixás que fazem coisa por maldade. Xangô, Ogum e Oxóssi. Ah, certo. Quando você pega os mitos... Então, Xangô, que a gente já falou, associado aí ao Trovão. Ogum também, que é o do ferro, do progresso, mas também da guerra, de certa forma, né? Beleza. E Oxóssi, que a gente ainda não falou. Que é esse queridão que vai ser muito próximo o Catena da Vida, ali de cima, que é o orixá caçador das matas. Ele seria o caçador de arco em punho que vive no mato. Ele seria o matreiro. Tá, então peraí, só pra não ficar perdido aqui. Já falamos de Xangô, Ogum, Yansan e agora Oxóssi. Isso.
Tá, beleza. Então Oxóssi Tem tem uma esse coisa lance sobre- que já me remeteu também a outra mitologia com... A Arjuna. Não. Aí é indiana também, pô. Eu tô falando de outra mitologia. Ah, tá. Eu ia falar de Artemis, apesar de ser uma figura feminina, né? Mas é a menina do arco, da selva Sim. e tal. Sim. É que a gente entra na grande maravilha da mitologia, que é ele ser multifacetado, né? Aham, Oxóssi, sendo homem, ele é o responsável por prover, ele é um provedor. sim. Ele não caça aleatoriamente. Uhum, Ele caça pra prover a tribo. entendi. Tanto que ele é irmão de Ogum. Aham. Sim. Inclusive, reza a lenda que Ogum, ele se apaixonou perdidamente por Yansan e resolveu largar tudo para ir atrás dela. E aí, para isso, ele treinou Oxóssi para ficar no lugar dele, para prover as coisas para a mãe deles, que era Iemanjá. Tá. Então vamos pra mãe, já que você citou ela aí. Iemanjá, que a maioria dos brasileiros já sabe que tem pelo menos alguma associação ao mar. Mas que outra associação? Ela é a grande mãe, né? Porque ela teve ali... Ela é mãe de Ogum, mãe de Oxóssi, e ela foi a mãe de coração de Obaluaê. Porque Obaluaê, ele acabou sendo abandonado no mar, perdão. E ela encontrou ele e tomou conta dele. E assim como os irmãos dele também cuidaram dele como se fossem de sangue mesmo. E ela tem essa característica muito forte de abraçar tudo para si. Então os filhos dela tendem a ser pessoas muito carinhosas, muito aquelas pessoas mamães, sabe? Aquela pessoa que, você já chegou, você tá bem e tudo mais. Câncer! Para quem quiser usar esses termos astrológicos, né? É bem essa linha mesmo. E vem cá, vocês acham cabível a gente fazer uma associação de Iemanjá com Gaia? Eu não tô falando da Gaia da mitologia grega, mas sim de lobisomem mesmo. Dessa grande mãe, de onde tudo vem, que tudo provê. Não? Não, porque, cara, Iemanjá tem outras mães antes dela. Sim. Inclusive, eu vou entrar numa coisa aqui, que se tiver algum ouvinte que for dessa pegada de mitologia africana e tal, ele vai saber do que eu tô falando. Existem mulheres que são chamadas de tias, apenas. É um puta tabu. Eu não sei se na Umbanda tem isso, mas no Candomblé a gente tem. É tipo aquelas que não devem ser nomeadas, Pedro. Tá, mas antes de você chegar nisso aí, o Gelo, deixa eu te interromper. Em lobisomem, a gente também tem outras mães, além de Gaia, né? A gente tem Luna e a gente também tem a Wild, a gente também tem, de certa maneira, a Weaver, dependendo do ponto de vista, principalmente se a gente sair um pouco de lobisomem apocalipse. Então, o que eu estou perguntando da associação de Iemanjá com Gaia é mais esse simbolismo da mãe mesmo, da acolhedora, da que provê todas as coisas e tal. Você acha que nisso é cabível? Cara, é que é uma distinção que, assim, talvez eu esteja sendo preciosista, realmente. Mas Iemanjá, ela é uma grande mãe, sim. Mas você tem uma outra figura... Cara, imagina assim, Iemanjá é a mãe do mar, correto? Certo. Você tem Nanã, que é a avó do barro. Sim. Tá ligado? Tô ligado. É uma outra pegada. Que seria talvez a Weaver, né? Porque a Weaver é a mãe que dá forma. Que curioso. O que você acha, ô Cris? Eu não tinha pensado por esse lado. Caralho. Eu achei muito bacana essa... Porque, aí fica Nanã de Weaver, Iemanjá de... Entre aspas, Gaia. Wild, Gaia, perfeito. Oxum, como Wild. Cara, então peraí, vamos pausar aqui. Oxum a gente ainda não falou. Oxum, ela também é uma grande mãe, por isso que não dá para tratar Iemanjá como única. Certo. Porque uma das lendas que gira em torno de Oxum é que todos nós passamos pelo ventre dela. Ela é a grande progenitora. Então, no momento que a nossa alma surge, passa primeiro por ela, para daí chegar nas nossas mães biológicas. Não, então Oxum é perfeitamente a Wild, porque a Wild é a força criadora do universo, né, de lobisomem. Aí seria Orunmila.
Não, mas calma. Aí é um orixá que sai da minha linha, porque na Umbanda a gente tem poucos. Não, então, vamos nos concentrar também nos mais famosos, assim, né? No panteão classe A, porque vão ter inúmeros, né? Incontáveis. Mas o que mais que falta? Falta Exu, né? Oxalá. Acho que são esses os mais famosos. E Obaluayê. Obaluayê. Obaluayê tem algumas coisinhas. Então, peraí, vamos primeiro por Exu. Aliás, nós falhamos de não ter começado por ele, hein? Ah, é? Então, isso, eu vou resolver isso jogando esse bloco lá pro começo. Tudo bem. E Oxalá? Cara, Oxalá, ele é uma figura que eu não consigo colocar ele dentro da mitologia imediatamente por um motivo muito simples. Ele seria... vai entrar numa boa diferença quando o Cris falar, tá? Uhum. Vou falar do Candomblé, você fala da Umbanda, a gente vê onde a gente chega, demorou? Uhum. No Candomblé, ele é fonte de vida abstrata. Uhum. Por quê? Sabe quando nós pensamos naquelas filosofias muito abstratas, tipo Descartes? Sim. Ele seria uma coisa quase como a mônada de Leibniz, mas tendo em si algo de imperativo categórico kantiano e ser em Hegel. Caralho, vai se Ele foder, chega. de... Não, peraí, a gente tá nada, É que a gente tá num podcast... Eu até entendi, mas a gente tá num podcast de RPG, Gil, calma. Tenta começar pelo Cris, então. Eu ainda tô tentando digerir o que foi dito. Fala de Oxóssi pra gente. É Oxóssi? Não, desculpa, Oxalá. Oxalá, ele é sincretizado na Umbanda com Jesus Cristo. Então a gente já tem uma imagem dele ser o mais santo dentre os santos, o mais puro dentre os puros. Porque a gente já pega do conceito das cores, porque cada orixá tem uma cor na Umbanda. E ele é o branco. Então ele é ali tipo o princípio e a junção de tudo aquilo. Então, cara, pra fazer um paralelo com lobisomem, nossa. Ué, Hélios? Não sei. Não sei. Será que não? Porque enquanto Exu é potência no mundo, Oxalá é potência em si. Considerando que eles ainda têm a certa rivalidade lá com a história do carvão, acho que dá pra... porque tem uma lenda que Exu deu uma zoada nele e fez as roupas dele se sujarem de carvão. E é por isso que não podemos usar nada que não seja branco quando envolve alguma coisa para Oxalá. Imagine você que Oxalá é esse patriarca supremo que dota a vida. Ele seria na Umbanda a fé e no Candomblé a vida em si, essa vida que vem do sol, aquela potencialidade de onde tudo brota. Né? Ele é o bigode grosso. Tá certo. E Exu, sacana que é, tava lá na moitinha assim olhando Oxóssi na beira do lago, pegando o barro e moldando os humanos, né? E aí ele via Oxalá fazendo tudo, né? Perninha, bracinho, corpinho. Só que da onde Oxalá tava, Exu não conseguia ver que havia uma cabeça. E ele começou a falar assim, cara, acho que eu consigo fazer isso no lugar de Oxalá, hein? E Oxalá tava fazendo todos os homens perfeitos. Oxalá, ele tem uma quizila. O que isso quer dizer? Ele tem uma restrição que ele não pode tomar cachaça, senão ele fica muito louco. Certo. Então, e ele é alcoólatra. Filho de Oxalá tem que tomar cuidado pra não ficar cachaceiro. É verdade. Sabe aqueles velhinhos de bar que é bêbado, mas é gente boa? Filho de Oxalá, com certeza. Né? E aí o que Exu fez? Exu, sacana que é, pegou uma cabaça, colocou cachaça, chegou pro Oxalá e falou, pai, você tá no sol aí, né? Toma um gole disso aqui, dessa água pra se refrescar. O Oxalá olhou e falou, por que não é mesmo? Deu um gole, sentiu que era cachaça, começou a tomar, ficou breaco, dormiu. Aí Exu catou e começou a fazer os corpinhos. Só que Exu não é Oxalá. Começou a sair tudo torto, um diferente do outro, né? Tudo, cada um de um jeito. E ele foi fazendo, só que todos sem cabeça. E os corpinhos, que aquela lama era mágica, era lama de Nanã, eles começavam a andar, né? Saiu os corpinhos. E aí, Oxalá acordou do pó, olhou o que Exu fez, deu uma bronca em Exu saiu rindo.
E aí ele viu que estava faltando alguma coisa. Faltava a cabeça. Então Oxalá fez a cabeça de todos os homens. Então o Ori, da onde vem orixá, Ori, axé, cabeça, energia vital, todo mundo teve a cabeça feita por Oxalá. Mas o corpo foi feito por Exu. Então isso explica tanto porque que uns são diferentes dos outros, porque alguns foram feitos por Oxalá e outros foram feitos por Exu. E isso explica porque há esse costume no candomblé de se fazer o santo, de se raspar a cabeça. A cabeça é o seu elemento mais sagrado. É aquilo que Oxalá fez para receber a beleza do mundo. Isso também explica porque que tem um ser humano que é mais bonitinho e outros que são mais tortinhos. Mais tortinho foi feito por Exu. E como você tinha falado também que o Exu está associado a esse lance do prazer, né, do gozo e etc., também tem, aí é uma coisa meio platônica até, de associar o corpo aos prazeres, aos instintos, e a cabeça, ao intelecto, ao que é mais elevado, né? O que no candomblé não tem problema nenhum. No candomblé você nunca vai ser punido por gozar. Você nunca vai ser punido por experimentar a vida. Quanto mais você experimenta a vida, mais você se imbui de axé. Sabe quando essa galera do movimento negro se cumprimenta com axé? Axé para lobisomem. Perfeita analogia. Exatamente. Uma coisa que eu senti falta e eu preciso falar pro clubismo é que Obaluaê / Omolu, que foi falado, ele é o orixá da cura. E ele é um orixá misantrópico. Essa visão que Cris trouxe é diferente da que eu tenho. A que eu tenho é de um Oxalá mendigo, de um Oxalá proscrito, de um Oxalá horrível, de tantas feridas pelo corpo, que se cobre de palha porque ele foi renegado por todo mundo, menos por Iemanjá. Porra, que louco, hein? E vem cá, ficou faltando uma associação importantíssima que eu vou exigir que vocês façam agora, como se fosse um desafio de posto, né? Que nem os jogos fazem no final dos Garocasts, mas aqui é um teste de enigmas. Porque a gente fez aqui uma associação livre, mas eu acho que bem precisa, pelos conceitos de Xangô com a Avô Trovão, de Ogum com alguns conceitos ligados ao progresso, ou então relativamente ao Weaver e aos Bandeiros do Asfalto e outras figuras, Yansan com Fúria Negra, Oxum com... quem era mesmo? Com a Weaver? Acho que não. Oxum com a Wild, porque a criação dela é boa. Sim, Oxum com a Wild, Exu com Luna, Iemanjá com Gaia. Oxóssi, a gente fez uma associação só mitológica mesmo com Ártemis, né? E eu quero saber, e onde é que tem a Wyrm? Cadê a maldade ou a corrupção, ou então pelo menos o fim e a reciclagem das energias? Exu. Também? Exu vai ver você fazendo merda, vai dar risada. Sabe o cara que apaga incêndio com gasolina? Exato. Entendi. Cara, o que é fazer algo ruim? É fazer algo que bloqueie a vida. Se eu quero usar cocaína porque eu tô numa festa, eu quero ficar muito louco porque é minha formatura, firmeza, isso é vida. Se eu quero virar um nóia do caralho que tá vendendo videogame pra comprar, eu tô bloqueando a vida. Se eu tenho desejo por uma mulher, eu canto ela, eu seduzo ela, eu danço com ela, eu me perfumo, eu me visto e eu caio nas graças dessa mulher, isso é Exu. Se eu estupro, eu bloqueei a vida. Isso não pode acontecer. Os orixás são punidos por estuprar. Mas não é também... A Wyrm também não pode ser um pouco associada ao Oxalá? Porque você falou que é a fonte da sabedoria e tal, mas também é o proscrito, mendigo e etc., como você estava falando aí agora. Não. Calma. Esse aí é o Omolu. Perdão. Omolu. / Obaluaê. Vamos fechar em Obaluaê porque já foi o termo usado. Obaluaê é o mendigo que cura todo mundo. É aquele que passou por todas as dores do mundo, portanto sabe curar todas. Todos os orixás, Pedro, eles têm pontos altos e pontos baixos. Omolu, por exemplo, vou contar mais um mitozinho rapidinho. Oxalá é mudo. Ele é silencioso. Ele não fala. Porque ele é zen. Tá ligado? E ele saiu caminhando com as vestes brancas dele pela cidade pra ver o mundo e tal, blá blá. Ficou sujo. Chegou no reino de Xangô, que era o pai dele. Xangô, cheio da sua soberba, olhou pra aquele mendigo e falou: prenda o mendigo.
Oxalá mudo, foi pra prisão. E ficou lá até ficar velho. Tudo começou a morrer no reino de Oxalá, no reino de Xangô. Tudo. Por quê? Porque o sol havia sido retirado, não havia mais vida. E aí o Xangô, não tendo mais pra quem recorrer, recorreu ao seu irmão proscrito, que é Entendi. o Molu, que cuida de tudo que tá abaixo da terra, e falou, por favor, resolva pra mim. Ah, perfeito. Então o Molu também cabe, né, de certa forma. O Molu não fez nada. O Molu não fez nada. Até agora, o que fodeu o mundo foi a soberba de Xangô. Aham. De não reconhecer o próprio pai, porque o próprio pai não estava vestido de realeza. Tá ligado? Entendi. E aí, o Molu descobre, olhando embaixo da terra, que é o domínio dele, onde estava Oxalá, que era na prisão, na masmorra, e aí tiram Xangô, vestem o cara e tal, blá blá. Tem toda uma história bem bonita, né? Que conta a história de que Xangô começou a carregar Oxalá nas costas, porque Oxalá tava velho, e aí Xangô, para recompor isso, começou a carregar ele nas costas. O mesmo Omolu que resolveu esse problema, ao ser menosprezado por uma mulher pela aparência feia dele, causa um tremor de terra que causa um terremoto e mata todo mundo. Tá ligado? Sim. Então, essa coisa da Wyrm, ela é extremamente dinâmica. Aham. Ela é uma coisa que tá rondando o tempo todo, e se você não tiver atento ao aspecto de preservação da vida, você vai permitir que o mal se instale. De certa forma, eu gostaria de ouvir Corvinho... Caralho! Gostaria de ouvir Cris sobre isso, inclusive porque ela lida com Kimbanda, que seria a função dos Eguns, dos Egunguns, que é a morte. De certa forma, você viu que a gente não falou até agora que tem algum orixá que é a morte? Tem uma lenda que o meu pai de santo me contou, que a morte em si é um orixá. Que o momento que nós morremos, nós temos nossa última incorporação. E eu achei isso uma coisa muito bonita de se ver, que é uma forma de a gente entender que nós não estamos sozinhos, mesmo na hora do nosso maior medo. Sim. E assim, eu acho que todos os orixás têm lados ruins, começando pelos seus filhos. Os filhos têm suas qualidades, mas têm muitos defeitos. E às vezes chega até a ser uma estereotipagem meio chata. Isso, a galera que é santo da Umbanda costuma fazer muita piadinha, tipo, ah lá, derrubou o livro, tinha que ser filho de Oxóssi, coisa nada. Nem todo filho de orixá vai ser exatamente daquele jeito. Mas voltando ao escopo, a Wyrm, ela é extremamente necessária, porque tudo que começa, uma hora tem que chegar no fim. E não dá pra dizer que só um orixá é isso. Todos os orixás passam por isso, porque eles tiveram altos e baixos em vários momentos. Então, é uma coisa bem complexa. Eu vou deixar aí 2 obras para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. O Hugo Canuto é um quadrinista que ele tá fazendo o gibi da Lenda dos Orixás. Sim. Lindo, sensacional. Ele começou assim, bem na brincadeira, como fazendo capa de gibis antigos dos Vingadores, com os super-heróis sendo os orixás. E aquilo acabou tornando uma proporção maior, ele acabou indo pro Cartas e foi pra Comic Con, e finalmente virou um livro com as lendas mais famosas dos orixás. Então, para quem tem esse conhecimento mitológico, quer conhecer um mitológico mesmo, vale a pena essa obra. Agora, quem quer conhecer um termo um pouquinho mais técnico de como funciona uma gira de Umbanda, Tambores de Angola, do Robson Pinheiro, que ele vai trazer uma trajetória onde a pessoa passou pelo espiritismo kardecista e acabou indo parar na Umbanda, lidando com os mesmos espíritos, só que trabalhando em linhas diferentes. Então vai trabalhar um pouco a metamorfose do espírito de um lugar para o outro, que talvez acho que dê para casar um pouquinho aí com o lobisomem, que lá, por exemplo, você cria um personagem de uma origem tal, mas que precisou se mudar para um outro lugar e precisou se adaptar para essa novo meio de vida, e tudo que está em volta dele, os espíritos, acabam se adaptando junto com ele para não abandonar ele. Então acredito que dá para fazer um lore bem bacana aí do personagem. Ó, a primeira indicação também é uma indicação cultural, tá? Que vai servir para ambientar. Existe um livro muito bom, uma trilogia, chamada Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira, que é justamente contando uma história épica dos orixás, tal qual uma Eda, um épico mesmo,
ao mesmo tempo que conta a história de como isso se desdobra no mundo de hoje. É bem interessante. Por sinal, essa música que você ouviu na abertura do teste de Enigmas é o book trailer desse livro. Isso é uma indicação gráfica, que é o Exusada, dos queridos do Rai Mesquita e da Lu, lá do Papo na Encruza, que é um outro podcast sobre Umbanda, muito legal para quem quiser ter mais visão sobre isso. Opa! Toda uma referência gráfica sobre os Exus. E por último, o Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Prandi é um sociólogo, especializado em cultura afro e tal, e ele tem um calhamaço amarelo lindão com mito de tudo quanto é orixá que vocês imaginar, galera. Então é uma referência sem tamanho para quem quiser entrar nesse universo. Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô, era assim, Oromimá. Bom, galera, então a gente tá chegando aqui ao final do teste de Enigmas. Eu tenho que dizer que eu tô muito satisfeito porque eu aprendi muita coisa. Eu achei que fosse ser mais críptico, né? Mais difícil de compreender do que de fato foi. Mas eu tenho que dar os parabéns a vocês dois porque vocês souberam fazer uma pessoa que não entende absolutamente nada, pelo menos ter uma visão mais esclarecida sobre o assunto. Eu acho que deu até para fazer umas associações legais aí com o jogo, né? Então valeu, Gelo. Muito obrigado, cara. Poxa, eu que agradeço, cara. Você vai ter que limpar de novo a roupa do sangue ou dessa vez você... Não, agora tá suave. Como tem uma pessoa da Umbanda aqui, em respeito, só vamos trabalhar com frutas. Se eu puder fazer um último jabá, posso? Claro. Tem um podcast, vortexhousecast.com.br, onde falamos sobre magia do caos e várias coisas que tangem aqui. Se tiver interesse, tem lá. Em breve vai ter algumas coisas bem interessantes, certo, Pedro? Sim. Estamos com algumas ideias aí. Um jabá mesmo de trabalho. Eu faço uma pastral, eu jogo tarô, tá? Se você quiser ter uma visão dessas paradas bem diferente dessa mística esquisita, pensa que é um antropólogo fazendo isso. Então é um trabalho bem diferente. Então vai lá, dá uma olhada em Astrologia Sem Lágrimas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem meu trabalho, você consegue achar com facilidade. Meu podcast também tem. E agradecer ao Nação. E uma última coisa, quando vocês escutam no final do teste de Enigma, @etnoesquizo, sou eu. Isso, eu ia falar Então, isso aqui agora. Se você quiser me achar em qualquer rede social, joga lá, etnoesquizo. Oi, gente, um recadinho super rápido. Minhas redes mudaram para @desculpagelo. Você vai me achar com facilidade. Cris, muito obrigado aí também pela participação. Você já está convidado para participar das gravações que você quiser, porque eu não estou falando de demagogia, não. Foi um dos melhores convidados que já teve, porque, preparação incrível, realmente, e a associação com o universo, tudo muito, muito legal. Eu sabia já antes, a gente já tinha trocado algumas ideias, né? Sabia que ia dar tudo certo. Mas brigadão aí pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra, porque eu sou muito fã do trabalho de vocês, então, no momento que o convite veio, eu não sabia se eu surtava, se eu chorava, o que eu fazia. Mas aí eu vou aproveitar, demais, vou me divulgar um pouquinho também. Eu sou cosplayer e eu tenho um Instagram voltado para os meus trabalhos como cosplayer, para os eventos que eu frequento, que é uktena.cosplay. Eu acabei incorporando Uktena no meu username, justamente por trazer essa ancestralidade do lado indígena que eu tenho aí. Beleza? Beleza. Muito obrigado, viu, que isso foi do caralho. E, galera, eu sou o Pedro, vocês já me conhecem, já estão cansados de me ouvir, na verdade. Eu só queria dizer aqui no final também, aproveitando que o pessoal fez o jabá, reforçar o que o Gelo disse. Ele tem editado os podcasts, você já deve ter percebido isso, especialmente nos testes de Enigmas, os últimos foram todos editados por ele, as capas também foram produzidas. E, fica evidente que quando o material que a gente grava cai na mão de quem sabe editar, o troço fica muito melhor, né? Porque antes eu estava capengando no Audacity e graças ao Gelo tá tudo mais bacana agora. E também... Essa aqui é mais gentil.
Mas cala sua boca aí. Mas também... Por isso que eu amo o Pedro, cara. Cara, foi mal. 7 de fúria, sabe como é que é? Continuem acompanhando a Nação Garou, todos os nossos programas, o Garocast, o próprio Teste de Enigmas, Quebra do Osso. Em breve está saindo uma parceria aí, né, Gelo? Vão coisas legais. Sem spoiler por enquanto. E também para quem gosta de ler, espero que seja o caso da maioria dos jogadores de RPG, né? Visita lá a Caneta Hermética, meu blog, onde eu tenho publicado os meus contos, especialmente Ikai, que é um conto de ficção científica, e a religião, que eu tenho publicado em várias partes. Não sei se vocês vão gostar, mas espero que sim. É isso. Obrigado, galera. Bom, então... né? Precisar de alguém para tirar um espírito da sua casa, chama o Cris. Precisar de alguém para editar um podcast, me chama. Precisar de alguém para escrever um poema, chama o Pedro. Perfeito. Tá certo. Então, vamos ficar nessa. Ainda tô querendo saber qual é o meu orixá. Mas, enquanto eu tô em dúvida, um uivo de despedida. Descer, e que ele escutou ligar com Maria, manjar que a onda quando bate é capaz de fazer pensar. Que foi esse facão e chatapada, panela, reboco, pistola, colher, martelo, brisar, que fome, sufoco, e sol na cabeça, escaldando a carne seca. Tudo isso é arma pra lutar. Este programa foi editado por @DesculpaGelo.